2 Coríntios, boa noite a todos. 2 Coríntios, capítulo 4. O verso 16 ao 18. O texto vai dizer assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco nesta noite, traz a revelação, compreensão, entendimento da Tua palavra ao coração de cada um dos Teus filhos. Que essa semente lançada seja uma semente que venha frutificar para a glória do Teu santo nome, na unção do Teu Espírito, Pai, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nos entregamos diante da Tua presença e seja feita toda a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Queridos, Paulo vai trazer uma revelação das mais importantes para a nossa compreensão, para um autoestudo, uma alta avaliação de nós mesmos, em relação ao que é espiritual, ao que é físico. E nesse texto, Paulo vai declarar algo que parece meio louco. Ele vai falar sobre duas pessoas ou dois personagens que estão inseridos nele mesmo, homem interior, homem exterior, e ele vai estar declarando essa dificuldade que para muitos existe de compreensão, de entendimento, e por isso facilmente alguns são enganados. A Bíblia Sagrada vai estar nos revelando, desde o seu primeiro capítulo, na criação, como Deus formou o homem, como Deus trouxe o homem à existência. E na realidade, o pecado vai estar nos separando de Deus e trazendo a morte. Este homem interior, ou este homem espiritual, que Paulo vai estar revelando, ele literalmente vai estar na vida daquele que não tem comunhão com Deus ou não tem recebido a Cristo Jesus como Senhor. E nós queremos adentrar por esta palavra e que o Senhor venha trazer revelações ao teu coração e te fazer compreender esta salvação tão grande que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Paulo então vai declarar que as coisas que se veem, elas são temporais, elas são passageiras, elas não são eternas, elas irão ter fim, e tudo que se vê, inclusive o nosso próprio corpo, e Paulo vai chamar esse corpo de homem exterior, e ele vai dizer que este homem exterior, ele vai se corromper, ou vai se desgastar, ou vai se desfazer, perecer, morrer, se abater. Então Paulo vai declarar que existe um homem interior e um homem exterior. E ao entender isso, ao compreender isso, então nós vamos adentrar numa batalha que é espiritual. Uma batalha que não se pode vencer se formos carnais, se não compreendermos esta guerra que é espiritual. Ao falar sobre esse homem interior, Paulo está falando do seu espírito. Ele está falando deste adorador, inclusive que foi citado aqui hoje, que nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade.
Então adorar a Deus é em espírito. Isso requer algo muito além do que é físico, do que é sentimental. Quando fala em espírito, fala de uma adoração que é racional, que ela vem de uma fé íntima e profunda. E quando o Senhor trata desses assuntos, e o próprio Jesus vai tratar sobre isso, porque quando aquela mulher vai pedir da água, e ele diz, olha, eu tenho uma água viva para lhe dar, ele vai dizer, olha, tem uma situação que impede. Você está morta espiritualmente por causa dos seus pecados. Você precisa acertar esta situação. E qual era a situação daquela mulher? Jesus vai dizer, você teve 5 maridos, e o que você está agora não é teu marido. Se você quer desta água, acerte isso na sua vida, e eu vou dar desta água para você beber. Então, o Espírito Santo, ele está batendo no seu coração diariamente. A Bíblia fala, estou à porta e bato, desejando entrar, desejando ter comunhão com você. Mas há algo que impede, e o que impede é justamente esta obediência à palavra do Senhor, este viver segundo a palavra do Senhor. Então, quando Paulo está dizendo homem exterior e homem interior, ele está dizendo, olha, com o homem interior, eu tenho toda a possibilidade de servir a Deus, de andar nos seus caminhos, de adorar a Deus. Mas no homem exterior, há uma dificuldade muito grande. Se você pegar textos, e há um texto que eu particularmente gosto muito, que está em 1 Tessalonicenses 5:23, porque esse texto ele é riquíssimo. O Senhor ele vai falar justamente da maneira como ele trabalha. Muitas pessoas recebem cura, recebem milagres, mas não recebem salvação, não recebem vida eterna. Como aqueles 10 leprosos, só um foi salvo, porque 9 receberam curas, milagres, prosperidade, recebem muitas bênçãos da parte do Senhor. Deus não nega bênção a ninguém, aliás, a chuva que ele derrama sobre bons e maus. Todo mundo recebe da bondade do Senhor. Há milagres todos os dias na nossa vida, porque Deus é bom, porque a graça dele é maravilhosa. O maior milagre, porém, que existe é a nossa salvação, é vida com Deus, é vida eterna com Deus. E quando nós olhamos muitas pessoas ao receber naquilo que é físico a bênção, eles ficam nisso e acham isso maravilhoso, quando na realidade o Senhor vai desprezar tudo isso dizendo, olha, se você não perder pai, mãe, filho, não abrir mão de tudo isso por amor de mim, fazenda, bens por amor de mim, você não é digno de mim. Então Deus tem tudo isso para te dar, mas ao mesmo tempo Ele diz, isso não é mais importante do que eu na tua vida. Ao mesmo tempo que Deus te abençoa plenamente, abundantemente, fisicamente, Ele está dizendo, isso não é tudo na tua vida. Se você se apegar a isso, você vai ser o mais miserável de todos os homens. Então a Bíblia Sagrada nos convida, e em 1 Tessalonicenses 5:23 vai estar escrito que Deus, Ele começa a trabalhar em nós através do Espírito. Porque Deus é Espírito, e carne não vai entender Deus. Espírito vai ter comunhão com Deus. E a palavra do Senhor começa dizendo, olha, que Ele vai santificar, nos santificar, e todo o vosso espírito, Ele começa pelo Espírito, alma e corpo, sejam santificados diante do Senhor. A religião geralmente começa pela aparência, por aquilo que é externo, por aquilo que se vê. O homem geralmente trabalha isso, quer mudar a aparência, olha, você tem que se vestir assim, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Tenta mudar o homem de fora para dentro. Deus começa a mudar você de dentro para fora, porque Ele é Espírito e Ele age em teu espírito. Em Romanos 8:16 o Senhor vai dizer ali, claramente em sua palavra revelada através de Paulo, olha, porque o meu espírito comunica com o vosso espírito, que sois filhos de Deus. A comunicação é toda espiritual. Então Paulo está dizendo, olha, o meu homem interior, ele se renova todos os dias na presença do Senhor. Ainda que fisicamente eu padeça, ainda que fisicamente eu sinta as aflições, as angústias, as dores da vida, eu sei que no meu interior há uma alegria e uma paz que esse mundo não pode dar, porque eu estou vivendo agora em Cristo. A minha vida está em Cristo. Eu tenho vida eterna em Cristo Jesus.
Jesus vai falar algo que para muitos fica difícil até compreender. Ele diz, olha, no mundo 3 aflições. E ele vai dizer, mas eu vos dou minha paz. Como conceber paz com aflição? De que maneira? Deus está dizendo, Jesus está dizendo, olha, eu vos dou minha paz, mas tereis aflições. Porque a paz de Jesus Cristo, ela vem do Espírito, ela é espiritual, ela não depende das coisas físicas. Ela não se situa dependendo das coisas físicas, ela é espiritual. É aquilo que Jesus Cristo vai expressar na cruz, quando todos estavam em volta da cruz. Talvez alguns ali até esperando que ele espraguejasse, que ele falasse qualquer outra coisa. Ele vai estar em uma paz tão profunda, dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele está em uma intimidade, uma comunhão tão grande com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo, que ele vai estar em outra dimensão. Enquanto muitos tropeçam e já xingam, sentem uma pequena dor, já soltam um palavrão, Jesus vai estar sendo pregado, chicoteado, humilhado, cuspido de todas as maneiras, mas ele tem uma paz tão profunda nele, que ele continua mesmo na dor, dizendo para mim e para você, eu te amo e não abro mão de você. Eu não abro mão da tua vida. E ele nos ama intensamente. Paulo vai dizer então, olha, eu olho para o meu homem exterior, ou seja, eu olho para o meu corpo, e eu vejo ele se degradando, desfazendo, envelhecendo, adoecendo, ou seja lá o que for. Mas contudo no meu homem interior há um renovo, há uma alegria. E Paulo vai falar algo que parece loucura, ele vai dizer, eu estou ansioso. Eu já vi gente ansioso para casar, ansioso para comprar o carro novo, ansioso para comprar o apartamento, a casa nova, mas ansioso igual Paulo tem que ser louco, como a Bíblia fala, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Ele diz, eu estou ansioso para morrer e estar logo com Cristo, porque ele sabe aquilo que lhe aguarda, ele sabe a glória que lhe aguarda. Ele vai dizer algo aqui maravilhoso, ele vai dizer, olha, as tribulações desta vida, as dores desta vida, as aflições, aquilo que passamos, seja lá o que foi, e olha que Paulo sofreu muito. Pega a história de Paulo que você vai ver como Paulo sofreu, como Paulo apanhou, como ele sofreu. Ele foi apedrejado uma vez, tão terrivelmente, que o consideraram morto e jogaram ele fora. Disseram, está morto, joga fora. E ele levantou, sacudiu a poeira, continuou caminhando. Ele diz, olha, as tribulações que nós passamos nunca vão ser comparadas ao eterno peso de glória que nos aguarda na eternidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Bendito seja Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando você abrir sua visão, e Paulo mesmo, ele diz, eu oro. Eu me ponho de joelhos diante do Senhor e oro. Eu creio que está lá em Efésios 3:14 a seguir. Ele diz, eu oro. Para quê? Para que o Senhor vos abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam enxergar a glória que o Senhor Jesus Cristo conquistou para todos nós, e é de graça, não nos custa nada. Ele diz, apenas creia, apenas receba em teu coração Jesus, abra teu coração para Ele, diga para Ele que você crê, que você o aceita como Salvador. Tudo isso vai se corromper ou se desfazer. E Paulo então ele segue. Eu não tenho tempo suficiente para estar detalhando tudo, mas eu quero que você perceba, Paulo fala sobre este confronto, esta batalha que ele tem entre o espírito e a carne, entre o espírito e as coisas carnais, e a alma está no meio disto. Escute isso, se você é morto espiritualmente, a tua carne vai dominar a tua alma. Então quando você é morto espiritualmente, tudo que a tua carne desejar, vai levar a tua alma a praticar. Mas quando você vive em espírito diante de Deus, quando a tua carne deseja algo e quer arrastar a tua alma para o pecado, o teu espírito, ele não se conforma e luta. E esta é a batalha que Paulo está falando. Então há uma batalha dentro de nós, essa batalha não vai cessar enquanto estivermos nesta vida. A Bíblia Sagrada diz, eu gosto muito desse texto de Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a aurora do dia, que vai clareando até
ser dia perfeito, e o dia perfeito vai ser quando você receber o corpo glorificado e não depender mais desta carne. Quando você pega ali capítulo 7 de Romanos, Paulo vai terminar esse capítulo dizendo, olha, quem me livrará deste corpo de morte? Porque esse corpo só deseja o que é ruim para a vida, para o espírito. Se você olhar com atenção e notar isso, talvez essa seja uma das frases que você precisa guardar no teu coração. O prazer, quando é da carne, ele vem antes. E depois vem a consequência da angústia, da dor, da tristeza. Quantas não são as pessoas que usam droga? E aquele prazer passa e vem depressão, vem tristeza, querem até tirar a vida. E tem que correr atrás novamente da droga para se satisfazer novamente. Espiritualmente falando é diferente. Espiritualmente você não tem prazer quando o Senhor te chama. Você não tem prazer em nada das coisas espirituais falando para a carne. Porque Ele te chama para jejuar, para orar, para ir para o culto, largar as baladas, largar as festas. Enfim, Ele vai te chamar para um sacrifício. E Ele diz no capítulo 12, 1 e 2 de Romanos, olha, ofereça os vossos corpos em sacrifício a Deus no culto racional. Por quê? Porque carne, corpo não quer cultuar a Deus, quer outra coisa. Mas quando você está na presença do Senhor e você anda em obediência à palavra dele, o que acontece depois é que é interessante, você começa a buscar, e o prazer vem depois vem a graça dele, a glória dele, batismo com o Espírito Santo, a vitória na sua casa, a vitória na sua família, a bênção no seu lar. Você paga o preço em oração, em comunhão, em sacrifício a ele, e você recebe as vitórias que são eternas na tua vida. Espiritualmente, então, Paulo está dizendo, olha, eu tenho esse conflito. Deixa eu ler alguns versículos rapidamente aqui, se você puder, em Romanos. Romanos no capítulo 7. Olha o texto que vai dizer. Quando nós olhamos para a lei, os 10 mandamentos, a lei, aliás, toda a lei, né, da Bíblia, a lei, ela nos parece pesada, a lei, obedecer a lei, viver segundo a lei. E Jesus vai aprofundar o negócio ainda mais, porque ele vai dizer, olha, não é apenas pecado o fato de você adulterar, pecado é você olhar e desejar, então aí você já pecou. Jesus ainda vai dificultar um pouco mais. Só que quando o texto fala sobre a lei, olha o que Paulo vai dizer em 7 e 14 de Romanos. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então olha o que Paulo está dizendo, a lei é espiritual. Se a lei é espiritual, como é que carne vai conseguir cumprir uma lei que é espiritual? Então, para se cumprir esta lei, eu preciso estar em espírito, eu preciso viver em espírito, e é tudo isso que Jesus veio trazer para nós, porque ele vai falar em Mateus 8, 22, quando o jovem diz, olha, deixa eu sepultar meu pai, ele vai dizer, olha, não, deixa que os mortos sepultem seus mortos, porque está todo mundo morto espiritualmente. O morto está morto, o que sepulta está morto, espiritualmente está todo mundo morto. Ele está dizendo, olha, eu vim para que tenham vida e vida abundante, mas a vida ela começa no espírito. A vida ela começa no espírito, a carne vai viver no máximo aí 60, 50, 100 anos, mas o espírito é eterno, para sempre. Então o texto vai estar nos convidando e dizendo, a lei é espiritual, mas Paulo diz, porém agora eu sou carnal. Por quê? Porque o pecado trouxe essa morte sobre mim, eu não consigo ver Deus, ouvir Deus, ter comunhão com Deus, porque eu sou carnal. E ele vai falar sobre esse combate aí, eu quero que você dê bastante atenção, porque esta é uma batalha que todos nós enfrentamos, todos nós, não tem ninguém que fuja dela, dos mais santos aos mais pecadores. Mas olha isso que Paulo está dizendo, o que faço, versículo 15, não entendo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Paulo está dizendo, olha, eu recebi Jesus como meu Salvador, eu sou apóstolo, mas a minha carne ainda deseja as coisas erradas. Porém,
O meu espírito deseja fazer o que é certo, o que é o correto. Mas a minha carne anseia por fazer aquilo que é errado. E ele tem esse combate dentro dele. Ele tem essa batalha, essa guerra dentro dele. E ele vai seguir. Aí ele diz no versículo 19: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O versículo 22: porque segundo o homem interior, olha o que ele diz, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O meu espírito tem prazer na lei de Deus. Quando você começa a obedecer a palavra do Senhor e viver segundo essa palavra, você vai ter uma alegria, você vai ter um prazer, você vai ter um gozo que vai além de tudo que você pode desfrutar nesta vida. Não tem nada que se compare nesta vida à alegria de quem está na presença do Senhor em comunhão. Não há nada que se compare a ter esta comunhão em espírito, com o Espírito Santo, com o Pai, viver esta comunhão. É por isso que você vai observar então essa batalha, esta guerra, e Paulo dizendo: olha, eu luto contra isso. Por quê? Porque agora eu vivo, agora eu estou vivo espiritualmente. Então eu não me deixo levar pelos meus desejos e vontades, pela minha carne, mas eu tenho esta batalha comigo. Agora uma coisa eu digo, e aí Paulo vai encerrar esse texto, eu quero que você observe, com uma das maiores revelações que eu e você precisamos. Ele vai dizer e seguir o seguinte, eu vou ler a partir do verso, deixa eu continuar no 23. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento ou do meu espírito, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que ele está dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo que esta é a realidade, a figura real. Paulo está dizendo: olha, eu estou carregando um defunto, eu estou carregando algo morto. Por quê? Pode observar, quando você se deixa levar pela carne, a carne ela vai para a sujeira, para a imundícia de tal maneira que você fica pensando: como é que pode um ser humano chegar ao nível de ficar 30, 40, 50 dias ou mais, anos sem tomar banho, jogado nas ruas, na sarjeta, dormindo no meio de urina, ou seja lá o que for. A carne só vai para esse caminho, só busca estas coisas. Esses dias eu vi uma cena de uma mulher que se envolveu com drogas. Ela disse: olha, eu sempre fui próspera, rica, olha a minha casa de 2, 3 andares, uma mansão. Ela disse: eu já vendi todos os meus móveis, já não tenho mais nada aqui, meu marido me deixou, meus filhos me deixaram. Por quê? E ela magérrima, por causa da droga, por causa do prazer do vício. E a carne se vicia nestas coisas erradas, e é muito difícil depois romper com isso, a não ser que Deus faça um milagre. Então, porque a carne quer morte, a carne é para morte, a carne só deseja. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando você começa a se aproximar do Senhor, você vai ver o que é a vida real, o que é viver realmente, o que é ter vida com Deus. Paulo encontra esta realidade. Então olha o texto, ele diz: quem me livrará? E ele mesmo responde. Ele vai dizer no versículo 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque sozinho eu jamais poderia vencer a minha carne, mas agora eu tenho Cristo que se entregou por mim, eu tenho Jesus que se deu por mim naquela cruz, e através dele eu posso receber do Espírito Santo que me fortalece a cada dia para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias! Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Você não pode vencer sem Jesus. Eu vou fechar e encerrar por aqui, apesar de ter tanto para falar, mas você não vence sem Jesus. Não há homem que possa vencer sem Jesus. Jesus Cristo é aquele que se sacrificou por mim e você. E ele pagou um alto preço na cruz. E o preço que ele pagou foi preço de sangue. Por quê? Porque todos nós estamos condenados à morte. A Bíblia Sagrada declara: a alma que pecar, essa morrerá. Então nós só temos como pagar por nossos pecados, pagar por esta dívida, derramando o nosso próprio sangue.
E se eu morro, como é que eu posso voltar à vida se eu sou pecador? E a força da morte é o pecado. A morte me segura para sempre, porque eu sou pecador. Mas quando Jesus Cristo morre, ele morre sem pecado. E a morte não tem força sobre ele. Por isso ele diz com toda a autoridade: eu vou dar a minha vida e tomá-la de volta. Por quê? Porque ele sabe que a morte não tem domínio sobre ele. Mas qualquer um de nós, se morrermos, só podemos sair da sepultura se ele nos chamar de lá, porque ele venceu a morte por todos nós. Ele derramou o sangue dele por todos nós. Então ele morreu a minha morte. Quando eu o recebo como Salvador, eu tenho agora a graça sobre a minha vida, a graça de poder receber do Pai a maior dádiva, receber do Pai o Espírito Santo, receber do Pai tudo aquilo que está prometido em sua palavra, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as bênçãos. Ele é o sim de Deus sobre todas as promessas para as nossas vidas. Está em Jesus Cristo. Então Paulo, entendendo tudo isso, ele diz: mas agora eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, queridos, eu e você não seremos, nós já somos mais do que vencedores. Não há nada mais que nos possa parar. Só se você não crer, só se você não confiar. Porque enquanto você viver nesta fé confiando no Senhor, Ele mesmo é aquele que vos chamou, e Ele diz: eu sou o Senhor que vos santifico, eu sou o Senhor que vos confirmo. Ele que vai fazer e aperfeiçoar toda a obra dele nas nossas vidas. O que eu fui ontem, eu sou hoje diferente, vou ser mais ainda amanhã, porque é Ele que vai trabalhando tudo isso em nós. E naquele dia, quando olharmos para trás, você vai olhar, e eu creio que alguns já viram isso. Olha para a tua vida lá atrás e veja de onde você saiu e aonde você já chegou. E Deus tem muito mais para fazer na tua vida e para lhe dar. A vitória minha e sua só está na presença do Senhor Jesus. Quando Ele derramou o sangue, Ele disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, eu estou indo para o Pai, e agora os céus se abrem sobre a terra. Por quê? Porque agora eu vou derramar do meu Espírito sobre a terra. E o Espírito Santo está sobre a terra, agindo sobre a terra. E eu creio que Ele está agindo no teu coração nesta noite. Ele está fazendo seu coração arder nesta noite, porque Ele está nesta casa. A presença dEle é real. Oh Jesus, oh meu Pai. Olha o que Ele diz para você e para mim, e eu encerro assim. Ele não habita em templos feitos por mãos. Pode ser o templo mais lindo. Ele diz: não me interessa templos, não me interessa casas, ainda que a casa onde nos unimos para louvar a Deus seja uma casa onde nós devemos respeitar, amar. Mas Ele diz: olha, vós sois templo do Espírito Santo. Eu habito em vós, e tudo que Ele quer é habitar em você. E habitando em você, queridos, se Deus habita em nós, aí Paulo vem e responde: quem será contra nós? Tudo que se levantar vai se levantar para cair. Então deixa Ele renovar esse homem interior cada dia, fortalecer você cada dia, porque a glória que te aguarda é imensurável, é indizível. Essa glória te aguarda por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, coloque a mão sobre o teu coração. Deixa eu orar com você e por você. Eu vou fazer de duas maneiras. Você continue com a sua mão sobre o teu coração. E aonde você está, eu não vou te chamar aqui à frente. Mas aonde você está, você sabe que não vence essa situação sozinho. Você sabe que precisa de Jesus. Se Ele não for na tua vida, você não vai sair dessa situação. Eu quero só que você deixe uma mão sobre o coração e com a outra mão você levante para o Senhor. Você que precisa de um milagre na tua vida. E você sabe que é impossível para você. Ninguém vence sem Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer.